Vamos continuar falando, vamos terminar as escolas penais, vamos começar a entrar na teoria do delito. Eu espero que, eles me falaram que vão tentar resolver o problema ainda durante a aula, então eu espero que pelo menos na segunda parte da teoria do delito a gente já tenha os slides, senão a gente vai sem eles. Agora sim, a gente começa retomando a aula passada e dizendo da evolução das escolas. A gente parou no momento de involução, não é? A gente parou no momento de retrocesso, de ruptura científica, que foi o momento do nacionalsocialismo alemão. Não foi isso? Esse momento penal só foi possível graças às construções neocantistas, não é? Que levaram a uma abstração tão grande, um afastamento da realidade tão grande, a ponto de autorizar todo tipo de aplicação de um direito, mesmo que esse direito se mostrasse materialmente absolutamente injusto. E aí, depois do que houve, né, desse direito penal autoritário, moralizante, de conteúdo absolutamente ético, depois de todo esse trauma, houve a necessidade de fazer voltar o pêndulo. De novo. Então percebam que o pêndulo está sempre assim. Então a gente passou por um momento no antigo regime de autoritarismo, depois o pêndulo girou para a escola clássica, não é? Um pêndulo buscando uma maior garantia individual, maior liberdade. Depois ele foi pouco a pouco voltando, não é? Com o positivismo, depois com o neocantismo e finalmente com a ruptura para o cenário autoritário, e agora surge um momento de uma resistência, de novo no sentido de liberdade. Não é? E a gente fala de um período, então, posterior à Segunda Guerra, não é? Onde surge a necessidade do retorno à filosofia dos valores. Retorno a um direito natural. Retorno a uma ideia de que o Estado não pode tudo, o legislador não pode ser onipotente. Que há valores individuais e há uma realidade que tem que ser preservada, que não é submetida a uma negociação no sentido normativo. E aí, então, a gente tem um giro metodológico determinado por uma nova escola penal que a gente vai chamar de finalismo. O grande mentor dessa escola, o grande expoente dessa escola é o professor Hans Welzel, é um professor de Bonn, na Alemanha. E o Hans Welzel dizia, aí está o giro metodológico, ele dizia: não é o método que determina o objeto em si. É o objeto que vai determinar cientificamente o método da sua aproximação. E ele dá o exemplo do aborto. E ele diz: eu posso discutir a partir de 1000 parâmetros se o aborto é ilícito ou não. Essa discussão persiste ainda hoje sobre o aborto. Fala, mas o que eu não posso discutir é que o aborto seja algo diferente da interrupção da gravidez. Ele fala, esse dado é um dado objetivo, pré-jurídico e, portanto, não passível de uma valoração por si mesmo. Esse dado é um dado posto, ele está. A partir daqui eu posso discutir. Mas eu não posso dizer que o método da discussão vai mudar o objeto por si mesmo, porque isso não pode mudar. Ele se baseia em quê? Que tipo de demanda é essa? É a demanda contra uma arbitrariedade do Estado, contra aquele relativismo axiológico do neocantismo. Então o Welzel trabalha com o que ele chama de estruturas lógico-objetivas, que têm uma natureza pré-jurídica, e ele trabalha, então, ou passa a trabalhar com a metodologia que a gente chama de ontologismo. Estudar as coisas, aprender as coisas por sua natureza de ser. Entenderam o porquê que ele faz isso? A gente está voltando daquele trauma da Segunda Guerra e da onde o direito penal tinha chegado. E um dos exemplos de estrutura lógico-objetiva, talvez para ele o exemplo mais importante e para a gente também o exemplo mais importante, é o exemplo da ação. E ele diz:
Até o neokantismo se entendia a ação humana como um movimento muscular voluntário. Não é isso? E ele fala, a ação humana não é simplesmente um movimento muscular voluntário. Quando vocês veem isso aqui, o que vocês viram? Ah, bom, o músculo do seu braço remessou o telefone de forma que houve uma modificação do mundo exterior e o telefone chegou ali, sim ou não? Foi o que você diz, Isso é uma ação humana. As ações humanas não são meros movimentos musculares, porque ações humanas são ações finais. Elas são dirigidas a um fim, dirigidas a partir de um conhecimento que o agente tem e da experiência que o agente tem sobre o processo causal, e na medida que o agente conhece o processo causal, ele pode controlá-lo. Vale dizer, por que o telefone chegou lá? Porque eu quis que ele chegasse lá. Eu empreguei a força suficiente, segundo a minha experiência, de processo causal e dos fatores envolvidos, então do próprio peso do telefone, da distância, para fazer o telefone chegar ali e não no chão ou não na colega de vocês. Sim ou não? E ele diz, essa ação humana, então, não pode ser considerada um produto de uma norma. Essa ação humana é uma estrutura lógico-objetiva pré-jurídica. E essa finalidade da ação também é pré-jurídica. O que depois eu posso fazer é examinar conforme a lei esta ação. Mas a ação pré-existe a lei. E a finalidade dela também. E como é que o Welzel estuda a finalidade da ação? Ontologicamente, com base na sua natureza de ser. Ou seja, ele não faz uma valoração social dessa finalidade. Ele estuda por si mesma a finalidade da ação. É interessante esta visão do Hans Welzel, na medida em que se conclui que o legislador não pode proibir simples cursos causais. O que o legislador faz, o legislador penal, é proibir ações finais. E essas ações finais, então, são pré-jurídicas. Quer dizer, esse é um giro metodológico importante, né? É um retorno a uma realidade pré-jurídica? Sim. É importante? Sim. Nunca mais se deixou de considerar a ação como uma ação final. Então, toda ação humana é vista a partir daí do finalismo como ação final. E entender que a ação é ação final é entender que o estudo do dolo e da culpa do agente estão dentro do estudo da ação. Qual é o problema do finalismo? E o finalismo foi abandonado na Alemanha a partir da década de 60. A gente já mencionou isso na aula em que a gente falava da evolução do próprio direito penal brasileiro, que tem o finalismo tardio, não é isso? Na Alemanha foi abandonado na década de 60. Qual é o problema do finalismo e dessa metodologia do Hans Welzel? O problema aqui, e foi levantado por um outro alemão, que é o professor Klaus Roxin, esse professor é vivo, professor da Universidade de Munique. O que o Klaus Roxin levanta em relação ao Welzel, ele levanta objetivamente, vou deixar vocês um artigo que na década de 60 o Roxin escrever um livro em homenagem ao Welzel. E era um artigo dizendo, Welzel está errado. Os alemães fazem isso. Não é? Isso não é um ataque pessoal, isso é uma discussão científica. E o que o Klaus Roxin dizia o ontologismo não é instrumento útil para o direito. Porque o direito não se preocupa com a natureza de ser das coisas. Não é? O direito se preocupa com a atribuição de um sentido, com uma valoração, portanto. E esse processo valorativo não se dá no âmbito pré-jurídico. É claro que eu não desconsidero o dado empírico, a realidade, mas sobre ela eu tenho que fazer incidir uma valoração. E essa valoração é uma valoração normativa. E disso eu não escapo. Mais ainda, o Klaus Roxin diz, para fazer essa valoração normativa de um dado empírico, eu vou precisar levar em conta a própria finalidade do direito e da pena.
Então, o Klaus Roxin adota, em oposição ao ontologismo, uma dimensão teleológica. A gente já viu que a dimensão teleológica era adotada no neocantismo. Aqui volta com o Klaus Roxin em outra medida. Professora, eu não estou entendendo absolutamente nada. Agora boiei. Vamos lá. Entenderam a ação final do Welsel? Então tá bom. Como punir, sendo finalistas, como vocês explicariam a punição de um comportamento omissivo? Então, eu sou mãe, meu neném acabou de nascer, eu estou muito preocupada em discutir qualquer coisa nas redes sociais, eu passo 12 horas lá nas redes sociais, quando eu me dou conta que o neném não está chorando, eu vou para o quarto dele e vejo que ele está morto no berço, inanição. Ok? Deveria ter sido amamentado e não foi. Entenderam o que aconteceu? Pergunto, senhores juristas, qual foi minha ação final aqui? Qual foi minha ação final? A ação final? Eu dirigi minha ação para quê? Para matar o neném? Não, eu dirigi minha ação para bater papo aqui, nas redes sociais. Nossa, professor, eu não entendi. Então, qual é a relevância dessa ação final, pré-jurídica? Não sei. Não tem, né? Por sua natureza de ser? Não tem nada, professor, não consigo. Ah, consequência. Que consequência, senhores? Falar nas redes sociais não mata ninguém, salvo que eu esteja induzindo alguém ao suicídio pelas redes sociais ou eu esteja planejando um crime contra a vida aqui. Eu não estou fazendo nada disso, eu estou discutindo sobre, sei lá, o terrorismo. O que isso tem a ver com meu filho no berço? Absolutamente nada. Então, como valorar essa ação final sob a ótica ontológica? Klaus Roxin fala, é impossível. Ainda outro exemplo, famoso exemplo, um dia vai acontecer de tanto que eu falo. Estou saindo da faculdade, da garagem da faculdade com o meu carro, estou trocando mensagens no WhatsApp, não vejo o aluno atravessando a rua e passo por cima dele, fraturando a sua perna. Qual foi minha ação final? Qual foi minha ação final? Dirigir meu carro. Para chegar em algum lugar, sim ou não? O que isso tem a ver com a perna quebrada? Nada. Ou tem? Eu não quis nada disso. Eu não dirigi minha ação para isso. Sim ou não? Ora, mas vocês imaginam que concluem comigo que nesses dois casos nós estamos diante de comportamentos penalmente relevantes, sim ou não? Vocês conseguem desvalorar esses comportamentos, sim ou não? Mas não ontologicamente. Por que vocês estão desvalorando esses comportamentos? Que tipo de avaliação vocês estão fazendo? Uma avaliação normativa. Por que eu, mãe, posso responder pela morte do meu filho se eu não fui lá esfaqueá-lo? Se eu estava na internet. Não pela minha ação final, mas por aquilo que eu não fiz e deveria ter feito. Por uma ação juridicamente esperada e que não se deu. Esperada pelo quê? Pelo direito. O que diz o direito civil que vocês já estudam? Que eu, sendo mãe, tenho o dever de cuidar do meu filho. Principalmente nessa hipótese de vulnerabilidade total, ele não tem como levantar e ir para a geladeira e fazer uma mamadeira. Então eu tenho esse dever de cuidar. O que era esperado juridicamente de mim? Que amamentasse. E podendo fazer isso, eu não fiz. Por isso a minha conduta é relevante. Não a omissão em si. Porque a omissão é o nada. E filosoficamente, do nada vem nada. Sim ou não? Pergunto a vocês, qual a relevância de eu não ter aberto a porta agora? Você falou o quê? Vai, pois é. Eu estou aqui, então eu não abri a porta agora. Vocês viram isso? Não, professor, isso não aconteceu. Qual a relevância disso? Não faz sentido. A gente está discutindo sobre o nada aqui. Não é isso? Quer dizer, qual o sentido de você ter aberto a porta agora? Nenhum. Quer dizer, sempre quando vocês pensam
num não fazer, juridicamente vocês estão valorando esse não fazer com base no fazer esperado. E essa é uma avaliação normativa, perceberam? Então não adianta tentar resolver os problemas do direito a partir de um universo pré-jurídico. E aplicando uma metodologia ontológica, a partir da natureza de ser das coisas. Porque esses dados empíricos têm que ser submetidos a uma análise normativa, aplicando esse filtro de valoração social e jurídica. E aqui entra em jogo, inclusive, a própria linguagem. Outro caso interessante com o qual trabalha o Klaus Hoxie. Eu vou mudar um pouco metodologicamente o caso, porque na Alemanha todos os casos práticos dos manuais ocorrem na Floresta Negra. Né? Aqui a gente não tem a Floresta Negra, vou mudar um pouquinho o cenário. Imaginem que eu tenho um tio, do qual eu sou a única herdeira. Esse meu tio tem 99 anos e saúde irritante. Ou seja, ele persiste, né? Continuar vivo. Ele quer, de qualquer jeito, continuar vivo. Para minha desgraça. Ele é insuportável. E ele é muito, mas muito rico mesmo. Estou louca para herdar. Pena que ele não morre. Já sabem qual a ideia que eu estou tendo. Eu que sou malvado, vocês conhecem, né, o meu índice de maldade. Quero matar titio. Estou confessando isso a vocês. Mais do que isso, são franciscana que sou, eu sei que não adianta disparar a minha famosa pistola contra o meu tio, porque eu não vou herdar. Eu vou ser deserdado. Não é? Isso é um efeito jurídico da morte do meu tio, se descobrirem assim. Então eu tenho que ser um pouco mais criativo. Olha a minha ideia, que bacana. Eu tenho um sítio ali em Atibaia e esse final de semana foi atufado. Eu falei, viu, né? Eu descobri que esse final de semana vai chover bastante. Precisando tempo a chegada de frente fria, acho que até mesmo. Sei lá. E meu tio é uma pessoa esportista, e aí, olha só a minha ideia. Tem um descampado lá no meu sítio, enorme. Então, a minha ideia é convidar meu tio para ir para lá, e quando tiver armando a tempestade, eu convido ele para dar um passeio, solitário, é claro, no campo. Vai que cai um raio. Hã? E assim eu faço. Convido o tio, amanhã começa a armar o tempo feio, a gente está lá, eu falo, tio, o senhor está meio gordo, assim o senhor vai morrer. Não vou morrer, não quero morrer. Eu falei, claro, o senhor não quer morrer, então o senhor vai dar uma andada. Ela falou, vai chover, minha filha. Eu falei, não, conheço aqui, imagina. Quando tá preto assim, ainda demora horas para chover. Aqui é diferente. Ela tem certeza? Tenho, pode andar. Titio vai andar e eis, senhores, depois de tantas velas acesas por mim durante a noite e tanta reza, cai o raio, titio. Fulmina, titio. Eu volto quarta-feira para dar aula a vocês, radiante. Eu nem apareço mais, né? Então vou curtir minha vida, os meus milhões de dólares. Herdeira que sou. Gostaram? Julguem o que aconteceu. Vocês têm gravado a minha confissão. Tá fácil julgar o que aconteceu. Sim ou não? Julguem. Vocês me condenam ou me absolvem? Pela morte de titio. Vamos lá. Se a gente trabalhasse do ponto de vista causalista, o que nós temos? Uma conduta minha, sim ou não? Induzir titio a passear na pré-tempestade e um resultado ofensivo ou bem jurídico, vida. Temos morte de titio. Além dessa relação causal, claramente, vocês estão diante de uma ação final. Sim ou não? Eu dirigi a minha vontade, a minha ação para atingir este fim. Olha como eu fui impecável no meu planejamento. Pergunta, senhores juristas, me condenam ou me absolvem? Esse exemplo foi dado pelo Klaus Hoxie, usando a Floresta Negra, na verdade, mas o exemplo é o mesmo. Me condenam ou me absolvem? Você queria falar? O seu tio tinha algum sinal de Alzheimer? Quem? Tinha Alzheimer? Não. Faz diferença? Você não pode dizer que tipo, se induziu ele, sei lá, tipo, conheceu, tá com uma doença degenerativa, assim. Imaginando que tivesse, tá bom.
Então, titio tem Alzheimer. Partindo do pressuposto que a gente vai adotar esse método de avaliação a partir da norma, não tem como julgar, porque não existe na norma dizendo lá, não, aqui está escrito no artigo tal que você induziu ele a andar para um descampado para um raio atingir ele. Não teve ação. Isso não é matar alguém? A norma está lá, artigo 121. Não. Objetivamente, eu não matei alguém? Há muitas formas de matar. Não, você não matou objetivamente, você não tem intenção de matar. Eu não entendi. Vocês não viram isso acontecer? Eu narrei passo por passo. Eu confessei o que eu fiz. Eu tô aqui feliz, saltitante porque matei titio. Eu mesma tô falando. Professor, se a gente tem que induzir alguém, por exemplo, a andar, atravessar a marginal Tietê com todos os carros passando, seria impossível suicídio, não seria? Considerando as circunstâncias. Eu induzi meu tio ao suicídio? Não, aliás, ele queria viver. Ele não queria se matar. Ele foi fazer esporte, porque eu falei pra ele que ele ia morrer se não fizesse, olha só. É o que a senhora fez ele pensar, mas não a finalidade da sua ação. Qual foi a finalidade da minha ação? Fazer ele andasse na rua. A morte. Desejar não é matar. Porque quem matou foi um caso natural. Mas não foi a minha ação que levou à morte dele, senhores? Vamos... Lembra do positivismo da relação de causalidade? Vamos brincar de supressão mental hipotética. Se a gente retirasse a minha conduta de mandar titio passear na pré-tempestade, ele teria morrido? Não. Então a minha ação é causa da morte dele. Simples assim? Sim, mas a gente não está voltando ao infinito, a gente está falando de uma ação bem imediata ali. Qual é o problema aqui? Qual é o problema? Qual é a crítica do Klaus Oxin aqui? Qual é a crítica? Não adianta tentar definir juridicamente uma valoração a partir da ontologia. Não interessa a finalidade da ação aqui. É claro que se o agente agiu com intenção ou com não intenção, isso não deixa de ser importante para o direito penal. Mas antes tem que haver uma valoração normativa objetiva, que não tem nada a ver com ontologia. E o Klaus Oxin diz, não importa a vontade intensa que eu tenho de matar o meu tio, se eu não dominava objetivamente esse resultado. Não tem relevância nenhuma a minha ação. Por mais que vocês estejam me reprovando moralmente, vocês me odeiam agora, né? Porque a pessoa nefasta que eu sou. Isso não tem relevância para o direito penal. A não ser que eu tenha um botão de raio. Eu tenho um acordo com São Pedro. Não é? Que não tem. É claro que é diferente, ou seria diferente, se eu mandasse tio viajar de avião e colocasse uma bomba no avião e apertasse o botão. Ali eu tenho domínio. E aí a ação começa a ser objetivamente relevante. Aqui não. Agora, perceba a análise que eu tenho que fazer, que é muito diferente de uma análise subjetiva, da intenção do agente ou da sua finalidade, que eu não consigo explicar para o direito penal de forma pré-jurídica. Isso só não resolve as coisas. Aliás, uma das grandes críticas ao finalismo é colocar todas as cartas, né, ou depositar quase todas as esperanças sobre o desvalor da ação, sobre a intenção do agente. Isso, além de não resolver os problemas como este que a gente acabou de mencionar, se transforma num mecanismo bem complicado, na medida em que a finalidade do agente está onde? Na sua cabeça. Como é que eu sei o que o agente quis? Nesse meu caso, ficou muito fácil vocês saberem o que eu queria, porque eu confessei. Na vida prática, esqueçam, ninguém vai confessar nada. Só nos crimes passionais. O atirador entra, né, que foi traído, entra, porra, eu quero te matar. Tirando os casos passionais, ninguém confessa nada. E eu tenho que descobrir uma finalidade, isso é bastante difícil, descobrir a finalidade. É dizer, o grande problema do finalismo não está na finalidade, na ação final, que a ação final continua a valer hoje, continua a se entender a ação sempre como uma ação final. Não se desconsidera a importância do estudo do dolo e da culpa, né, todo esse desvalor da ação, mas o que se critica é o método, é a ontologia. Quer dizer, isso não resolve nada em termos penais.
Porque o direito penal trabalha com a atribuição de sentido, e essa atribuição de sentido, ou essa dimensão de sentido, tem um conteúdo normativo e não ontológico. Ora, e é claro então que para fazer todo esse processo de valoração, eu tenho que pensar, antes de mais nada, na função do direito penal, que é de proteção de bens jurídicos, de interesses sociais fundamentais. E a partir daí, pensar na finalidade preventiva da pena. E é com esses fatores que trabalha, ou passou a trabalhar a partir da década de 60, o Klaus Foxin. De forma que hoje, o último finalista da Alemanha morreu faz uns 8 anos. Temos um finalista, ou 2 finalistas vivos ainda na Espanha, que são considerados como que dinossauros do direito penal. Assim, não tem mais, o finalismo foi abandonado, né, essa metodologia ontológica, que foi entendida como emprestada. Veja, de novo, não que a sua contribuição tenha sido importante, fundamentalmente para o estudo da ação, mas esse método das estruturas lógico-objetivas foi deixado para trás, né, porque ele não ajuda a resolver os problemas. Agora, após o finalismo, o que a gente tem? A gente tem algumas vertentes. Dentro do que se chama, ou que se poderia chamar, em geral, funcionalismo. É muito ruim catalogar autores porque ninguém gosta de ser catalogado. Então, é difícil falar esse autor é isto, aquele autor é aquilo. Alguns autores eu confesso que até hoje eu não sei exatamente o que são. O Klaus Foxin é um desses autores um pouco híbridos. Ele tem até algumas raízes neocantistas, até por conta do seu mestre, do seu professor. Às vezes na sua obra até aparece a expressão homem médio, algumas coisas assim. Mas ele trabalha, em geral, com essa vertente teleológico-funcional do direito penal, não é? Com essa dimensão político-criminal. E ele tem um livrinho muito importante, fininho, que eu vou deixar vocês todo ele, traduzido, claro, que chama Política Criminal e Sistema Penal, em que ele trabalha com a necessidade de análise dupla. Eu só posso analisar a intervenção penal no sentido político-criminal, senão eu não consigo fazer esse processo valorativo. E é claro que ele vai partir, não só ele, como seu discípulo é muito atuante, vem a São Francisco quase todos os anos, é o professor Schünemann, de Munique. Ambos trabalham com a função do direito penal de proteção subsidiária de bens jurídicos. Ao lado desses autores, né, e de outros tantos que seguem a mesma linha, nós temos outros autores que não são finalistas, que evoluíram daí, mas evoluíram numa linha mais normativista. Porque o Klaus Foxin não desconsidera a realidade empírica. Porque ele fala, a partir da realidade empírica, eu tenho que aplicar uma lente normativa, né, para ver a relevância que isso tem para o direito, mas sem desconsiderar essa realidade empírica. Outros autores partem para uma linha hoje totalmente normativa, né? É o que a gente chama de funcionalistas sistêmicos. E o Dr. Carlos Galvez trabalhou com vocês sobre essa ideia de funcionalismo sistêmico e eu retomo ela agora para vocês entenderem. Graças a Deus, esses autores não são a maioria, não é? Vocês vão entender por que o meu graças a Deus, mas o estudo desses autores é muito importante na medida do impacto possível das suas teorias para o direito penal. O principal autor é o Gunther Jacobsen, professor de Bonn, que era discípulo, ou foi discípulo do Hans Welzel. O Hans Welzel dizia, e eu contei isso a vocês em algum momento, ele entendia que a função do direito penal era proteger valores éticos-sociais. Então, o que o direito penal cobrava dos indivíduos era uma atitude ético-socialmente correta, mais do que proteger bens jurídicos. O Jacobs vai mais ou menos no mesmo caminho, né, utilizando outros autores, principalmente o Hegel, para dizer que a função do direito penal não é proteger bens jurídicos. O direito penal chega tarde. Ele não protege nada, já foi. Quando eu tenho incidência do direito penal, o bem jurídico já foi ofendido, a vítima já morreu, o patrimônio já foi subtraído, né? E além disso, eu não posso dizer, por exemplo, que o direito penal proteja a vida. Isso não é assim. O direito penal autoriza eu retirar a vida de alguém. Então, o direito penal não protege bens jurídicos. O que o direito penal protege são expectativas sociais institucionalizadas nas normas.
E ele volta, por isso que ele é sistêmico, ele volta a uma ideia de sistema em que nós, para viver em sociedade, precisamos contar com expectativas de comportamentos de terceiros. E essas expectativas de comportamento são institucionalizadas nas normas. E ele diz, então, a grande função do direito penal é reafirmar a validade dessas normas, para garantir as nossas expectativas. É só assim que a gente consegue viver em sociedade. É interessante esse posicionamento, soa muito coerente, e ele é muito bom, esse autor. As obras dele convencem muito, porque tem uma fundamentação bastante densa. Qual é o problema dessa afirmação dele? O direito penal, então, serve para reafirmar as normas. Ele trabalha com uma dimensão muito comunicativa. Então ele fala, quando eu aplico a pena a ele porque ele matou outrem, o que eu estou comunicando a ele normativamente? Eu estou dizendo, apesar de você ter negado vigência à norma do artigo 121, do matar alguém, aplicando a pena eu estou te dizendo que ela continua válida. Eu estou reafirmando a norma. Não adianta você negar a norma porque ela continua válida. Isso é muito hegeliano. Não é? Qual é o problema dessa visão deste professor que tem os seus discípulos, inclusive com um raciocínio muito mais radical do que ele? O principal discípulo do Jacobs no sentido de radicalismo é o professor Pavlik. Qual é o problema desse tipo de visão do direito penal? De pensar que a função do direito penal é proteger a própria norma, reafirmar a norma ou a vigência da norma. Qual é o problema? Em primeiro lugar, é um direito penal conservador, né? Porque eu estou pensando num status quo. Eu estou pensando num conjunto normativo que eu tomo como realidade posta. Na medida em que eu tomo como realidade posta, isso fica insuscetível de crítica. E na medida que eu não critico, eu não evoluo. Eu não questiono a norma. Então eu estou falando de qualquer tipo de norma. O Jacobs sofreu essa crítica desde a década de 80 e ele dizia, não, mas essa não é minha função. Questionar as normas é um questionamento político, e eu sou jurista, eu não sou político. Eu estou partindo de um ordenamento politicamente em ordem. Então, se a gente está falando de um contexto democrático, por exemplo, eu estou partindo do princípio de um contexto de um ordenamento democrático. E é por isso que eu falo que a função do direito penal é garantir essas normas. Agora, questionar a norma é um questionamento político que não cabe a mim, de jurista, tá certo? Quer dizer, horrível, né? Ele foi mais criticado ainda, porque se disse a ele, é inadmissível um jurista que não questione. Um jurista acrítico. É papel do jurista a crítica. É um modelo normativo. E o seu modelo de direito penal é um modelo de não questionamento, que tende, portanto, a ser autoritário. Porque eu estou falando num direito que quer proteger a si mesmo, independentemente do seu conteúdo. Perceba uma concepção absolutamente normativista, que não olha para a realidade. Por que esse professor ganhou rapidamente discípulos na América Latina? Na Alemanha ele praticamente não tem discípulos, tem pouquíssimos. Na Europa em geral, pouquíssimos. Por que na América Latina ele ganha mais discípulos? Porque nós somos menos inteligentes que os europeus? Não, porque esse modelo é mais tentador. Na medida em que ele não enxerga a realidade, ele não tem que se deparar com os problemas da realidade, desigualdade social, todas essas questões que são um problema para a gente, que geram conflito. Esse modelo dele é um modelo bem coerente, bem redondinho, porque é normativo, porque é abstrato. Então cai muito bem, responde muito bem qualquer coisa, na medida em que não olha, na verdade, para essas coisas. O problema é que esse modelo tende a ser um modelo conservador, de não renovação, e um modelo de maior seletividade, ou cada vez mais seletividade penal. Esse é o grande risco do modelo desse professor. É o que um sociólogo um autor muito interessante, que é o Pietro Barcelona, chama de um modelo de direito sem sujeito e de uma democracia sem sociedade. É esse o modelo desse autor. Por isso o perigo. E não é à toa, e agora vocês entendem porque esse autor chegou à elaboração daquela teoria do direito penal do inimigo. Lembra do direito penal do inimigo que eu mencionei a vocês? Que é um direito penal paralelo ao direito penal democrático dos cidadãos. E ele diz, alguns indivíduos não podem ser comunicativamente considerados pessoas, no sentido de persona, porque eles não conseguem atender a essa expectativa social de obediência às normas. E ele fala, e essas não pessoas
têm que ser tratadas como inimigos de um sistema de pessoas. Então, para essas não pessoas, eu tenho um direito penal de combate, um direito penal do inimigo. Um direito penal que, portanto, não tem que se basear nas garantias que são endereçadas às pessoas. Porque aqui, comunicativamente, eu estou falando de não pessoas. Professora, como é que ele conseguiu chegar a uma concepção tão autoritária assim? Com base naquela concepção teórica anterior. Né? Com base nessa visão normativista comunicativa que ele tem. Com todos os problemas daí advindos. E aí, de novo, quando ele é criticado sobre isso, ele responde num congresso na Alemanha, né, no final da década de 80, ele fala, não, esse direito penal do inimigo que eu estou narrando para vocês é uma fotografia, uma narrativa do que já acontece no mundo. A gente vê dois direitos penais no mundo, um para os cidadãos e um para o inimigo. E é isso que eu estou descrevendo a vocês. E, de novo, ele foi criticado, ele falou, o senhor é jornalista, o senhor é jurista, o senhor não tem que descrever nada e nomear isso de uma teoria. Isso, na verdade, é um não direito. Isso, na verdade, é uma excrescência. Isso não pode acontecer. E você, jurista, tem um papel crítico, né, de afirmar isso criticamente, não de narrar para a gente. Né, porque, na medida em que você narra sendo jurista, você consolida isso. Né? Tanto que hoje a gente fala de uma teoria, entre aspas, de um direito penal, entre aspas, do inimigo. Porque isso não é direito penal. Isso é lamentável, mas isso vem desse tipo de concepção. Eu trouxe dois extremos de autores, né, que são pós-finalistas, né, dentro de um modelo funcionalista, um deles numa vertente teleológico-racional, o Klaus Roxin, com um monte de seguidores, e o outro, no outro extremo, bastante normativista, sistêmico, que é o professor Gunther Jacobs. Com o que a gente fica hoje? Certamente não mais com o finalismo, diante da crítica acertada à metodologia ontológica, que não resolve os nossos problemas. Certamente, dentro de um contexto democrático, parece mais acertado, parece mais adequado, mais coerente trabalhar com esse método teleológico, né? Olhar para a política criminal. Agora, política criminal, a gente já tinha nomeado antes, não é qualquer política. Política criminal encontra uma barreira nos princípios de um direito penal democrático. E isso é muito importante. E esse tem sido hoje o principal ponto de debate, né, do direito penal na Alemanha, no sentido político-criminal. Porque em nome de uma política criminal, entre aspas, assim chamado, se leva adiante muitas vezes um direito penal autoritário. E isso a gente já viu que não pode quando a gente estudou política criminal. De toda sorte, o que a gente tem hoje em termos de evolução das escolas penais, né, de um direito penal contemporâneo, muito, né, a cara do professor Roxin, da Alemanha, com seus discípulos na Alemanha, na Espanha, enfim, no Brasil, na América Latina em geral, né, e algumas posições mais isoladas no sentido normativista. Com isso eu quero dizer, ontologismo, que a gente criticou, não se confunde com empirismo. Né? Ontologismo, se é criticado, o empirismo não é. Quer dizer, eu não posso deixar de olhar para a realidade nunca em direito. Só que o que eu não posso mais fazer é separar claramente, como a gente tinha nas escolas anteriores, os mundos do ser e do dever ser. Ou seja, eu tenho que conseguir olhar para aquela realidade a partir de um filtro normativo, mas um filtro normativo democrático. É o que a gente vai buscar fazer, e essa é a minha opinião pessoal, é o que a gente vai buscar fazer com um direito penal, né? Aplicar sempre essa visão, né, funcional e teleológica, né, esse filtro normativo, a partir de qual seja a função do direito penal. Ou seja, a partir da visão do direito penal como instrumento de proteção de bens jurídicos. Bom, vistas as escolas, ou a evolução das escolas, tem alguns textos bacanas sobre isso, tem um livro todo, que é pequenininho, mas é um livro todo, do professor Bustos Ramírez sobre a evolução das escolas. Tem um artigo do professor Klaus Roxin criticando o finalismo, que eu vou deixar a vocês. Tem um outro artigo, que é do professor Luiz Greco, hoje professor da Universidade Humboldt de Berlim, explicando o posicionamento do Klaus Roxin. Então eu vou deixar tudo isso para que vocês entendam um pouco essa evolução. A gente viu evolução no sentido geral, né, de metodologia geral. Vamos começar a trabalhar com a teoria do delito. Tá.
Tá sem voz. É. Ficou muito claro pra mim a diferença entre a escola positivista e a escola neocantista. Pois é, porque não tem clareza essa divisão, né? Você vai falar, bom, qual a diferença entre o positivismo e o neocantismo? É muito pouca. Por que é muito pouca? Porque o neocantismo não implicou uma superação do positivismo. Ele tomava como pano de fundo o ordenamento jurídico como realidade dada e inquestionável, né? Ele se propôs a um juízo valorativo, mas a gente falou que esse juízo valorativo era muito relativo, na medida em que a única valoração era aquela pré-valoração, aquela valoração vinda das normas de cultura, né? Lembra da figura do homem médio, dizer o que eu estou valorando na prática? Nada. Eu estou pressupondo alguma coisa, um valor, como valor cultural da sociedade. Quer dizer, então ele foi muito criticado na medida em que ele não implicou uma valoração de verdade, né? E não questionou as normas, não questionou a realidade dada, coisa que não fazia o positivismo, né? O positivismo não se preocupava com esses questionamentos, o neocantismo tampouco, né? Então, quer dizer, houve uma diferença metodológica? Na verdade, não houve uma superação. Você tem toda a razão, é isso aí. Não há uma clareza mesmo de diferenciação, tá bom? Vamos falar de teoria do delito? Agora que vocês já aprenderam bastante coisa sobre a norma penal, os princípios, o pressuposto político de um Estado democrático de direito, vamos falar um pouquinho no desenvolvimento da teoria do delito. E agora realmente é triste a gente não poder usar os slides, mas eu prometo que na aula que vem eu retomo eles, pelo menos para vocês olharem aquilo que a gente vai discutir hoje, de uma forma mais gráfica, porque ajuda, né? Falando da teoria do delito, ou teoria geral do delito, de que matéria a gente trata, né? Do que se trata uma teoria geral do delito? Que teoria é essa? A teoria geral do delito a gente chama de um sistema voltado a apontar as características comuns dos delitos e dos seus autores. Para que apontar características comuns? Para garantir segurança jurídica, né? Para garantir a certeza e a uniformidade na aplicação do direito. Então quer dizer, professora, que os delitos têm que ter sempre os mesmos elementos? Sim. E a gente vai ter que saber identificar esses elementos. Então a gente pode dizer, e eu já adianto, depois a gente vai tratar bastante disso, eu já adianto a vocês que delito sempre tem que constituir uma conduta, esse é o pressuposto, uma conduta humana típica, antijurídica e culpável. Esses são os elementos, professora? São. Conduta típica, antijurídica e culpável. Temos 3 elementos fundamentais e comuns a todos os delitos. Ora, sendo elementos comuns a todos os delitos, eles são de conhecimento obrigatório. Não é possível resolver caso penal nenhum sem conhecer cada um deles. Senão eu não consigo aplicar bem a norma penal. Eu acabo aplicando o direito penal contra a sua própria função. A gente já vai falar desses elementos, mas antes disso, afinal de contas, a gente tem que se responder uma pergunta, né? O que é delito? Na verdade, a gente está revisando isso porque vocês já sabem o que é um delito. Formalmente, o que é delito? Uma conduta descrita numa norma penal como tal. Não é isso? Uma conduta proibida por uma norma penal. Essa é uma concepção formal. Delito é tudo aquilo que a lei diz que é. Isso nos basta? Não. Não basta dizer que delito é tudo aquilo que a norma diz que é delito. Aliás, esse é o primeiro limite de um direito penal moderno. A primeira demanda do iluminismo, né? Diferenciar o delito da mera vontade do soberano. Isso que marcou um antes e um depois, quer dizer, e o Beccaria já dizia isso. O delito não pode ser aquilo que o soberano decide que é. O delito tem que ser um comportamento previsto anteriormente por uma lei como tal. Não é isso? Esse é o conteúdo formal dos delitos. Ao lado do conteúdo formal dos delitos, a gente pode buscar uma definição material dos delitos. Não basta dizer que tem uma lei anterior que define a conduta como delito. A gente tem que saber materialmente o que pode ser o delito. Até porque eu já tentei aqui criar várias normas com vocês ficaram rindo da minha cara. Vocês falam que aquilo não podia ser delito
Embora eu tivesse proposto um projeto de lei bonitinho, tinha uma lei formal. Você fala, né, mesmo assim não pode ser delito. Não é isso? Por exemplo, quando eu propus numa aula passada a proibição penal das práticas homossexuais em público, que cara vocês fizeram? Essa aí, né, de vocês, aí rindo da minha cara. Por que vocês riram da minha cara? Por que eu não posso fazer isso? Eu falei que até 1975 isso foi crime na Alemanha. 1975, ou seja, ontem. Isso era crime na Alemanha. E veja que interessante, no final do século XX, num Estado laico, no berço do direito penal moderno, que é a Alemanha, isso era crime. Pode ser crime? Por que não? Ué, mas se eu estou falando que tem uma lei anterior que define isso como crime, então pode ser crime. Não, materialmente isso não pode ser crime. Porque materialmente o delito tem que constituir uma ofensa a um interesse social fundamental. O que a gente chama uma ofensa a um bem jurídico. E essa é uma demanda que veio também do iluminismo, não é? O delito tem que se identificar com uma danosidade social. Esse é o conteúdo material dos delitos. Tem a ver com o desvalor social da conduta do agente, na medida em que essa conduta implica uma ofensa a um bem jurídico. Ofensa que pode ser identificada como uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico. Esse é o conceito, então, material do delito. Finalmente, a gente pode buscar um conceito dogmático de delito. Lembra da dogmática que a gente estudou no começo do ano? Qual é o conceito dogmático de delito? Delito é um comportamento típico, antijurídico e culpável. Esse é o conceito dogmático de delito. Quer dizer então, professora, que diante desses três elementos, eu vou ter que fazer um processo de verificação, né, da presença concomitante deles. Sim. Se estiver ausente qualquer um desses elementos, no caso concreto, vocês não estão diante de um delito. E se vocês não estão diante de um delito, vocês não podem condenar ninguém. Então, o conceito dogmático do delito é a conduta típica, antijurídica e culpável. Pois não. Professor, pode falar de novo do direito material? O conceito material de delito envolve uma danosidade social, portanto, a ofensa a um bem jurídico. Então, não basta estar numa lei a conduta tipificada como delito, né, prevista como delito, se ela não envolver materialmente a ofensa de um bem jurídico. Por isso que a gente dizia, e vocês riam de mim, eu posso criminalizar as práticas homossexuais em público? Dizer, não, porque o que isso ofende? Não ofende interesse social nenhum. Na verdade, isso representa um exercício de um direito fundamental, e não uma ofensa a um interesse social fundamental, sim ou não? Muito bem. A partir desses conceitos, ou desse conceito de delito em três perspectivas, é importante, eu estou só ainda trabalhando com os pressupostos da nossa discussão. A partir desse conceito de delito, a gente pode perceber, e vocês já perceberam, que os delitos não têm todos a mesma gravidade, né? Há delitos e delitos, sim ou não? A partir dessa visão, o nosso sistema brasileiro trabalha com um modelo bipartido de delito. E esse modelo bipartido de delito também é tratado pelos alemães, pelos portugueses, pelos italianos. Bipartido em que sentido? Os delitos se dividem no Brasil entre crimes e contravenções. Crime é sinônimo de delito? Sim, mas é uma das espécies de delito, porque tem outra, as contravenções penais. Qual é a diferença entre crimes e contravenções penais? De gradação, né, de ofensividade. Crimes são os delitos mais graves. Contravenções penais são os delitos menos graves. Enquanto os crimes estão previstos no Código Penal e nas leis penais especiais, as contravenções penais estão previstas na Lei das Contravenções Penais. Que lei é essa? É a Lei Federal 3688 de 41. Ou Decreto-Lei, né? 3688 de 41.
Já leram a Lei das Contravenções Penais? Eu pedi para vocês lerem no começo do ano, para verem como vocês são delinquentes. Né? Quantas contravenções penais vocês já cometeram na vida? Que feio. Qual a diferença? Se as contravenções são delitos menos graves, as penas para as contravenções penais são menos graves do que as penas previstas para os crimes. Para os crimes, nós temos a previsão de pena privativa de liberdade, penas restritivas de direito e multa. Isso está previsto no artigo 32 do Código Penal. E as contravenções penais? A gente tem um sistema de penas bastante diferente, que engloba a prisão simples e a multa. Isso é previsto no artigo 5º da Lei das Contravenções Penais. E tem um procedimento todo muito mais simplificado de apuração e de punição. Pois não? Como que seria a prisão simples? Pois é, prisão não é prisão, professora? Né? Você retira a liberdade do indivíduo. Quais são as diferenças da prisão para a contravenção e da prisão para o crime? Em primeiro lugar, que teria que haver, eu digo que teria que haver porque muitas vezes na prática não há, uma separação entre os dois tipos de delinquente, ou seja, alguém que comete uma contravenção penal não pode ficar preso junto com alguém que comete um crime. Em segundo lugar, os regimes, né, dessa prisão simples são diferentes dos regimes da pena privativa de liberdade dos crimes, são menos severos. A gente vai aprender os regimes do cumprimento de pena e como é que funciona essa progressão das contravenções penais. A lógica é muito menos rigorosa do que é nos crimes. Né? Na prática, as contravenções penais constituem o que a gente chama estão dentro dos delitos de menor potencial ofensivo. Isso significa dizer, a partir de uma lei que nós temos desde 95, que dificilmente você tem uma condenação, você chega a uma condenação pela contravenção penal. Ocorre muitas vezes aquela transação penal, um acordo entre o Estado e o indivíduo, pode haver a suspensão condicional do processo, de forma que é muito difícil você ter um condenado por uma contravenção penal. Mais difícil ainda é que esse condenado esteja preso, porque como a pena é muito baixinha, né, em quantidade de tempo, essa pena é substituída. Né? Então dificilmente você tem alguém realmente preso por uma contravenção penal. Mas a diferença entre crimes e contravenções penais é a diferença no sentido de gravidade. Né? Então, se vocês puderem ler um dia desses a Lei das Contravenções Penais, vocês vão ver que elas soam até meio bobas, algumas delas, e com a pena bem pequenininha. Né? Diante do ataque ser muito menor, da ofensividade ser muito menor a interesses sociais fundamentais. Muito bem. Visto o conceito de delito, visto as espécies de delito, a gente volta àquela pergunta do começo do ano. Qual é a nossa tarefa principal dentro do direito penal? Né? Qual é a grande pergunta do direito penal? A gente já viu que no direito privado há muitas perguntas possíveis. Não é? No direito penal é uma só. Qual é a grande pergunta que a gente se faz sempre? Essa conduta é delito? Merece ser punida? É a única pergunta que a gente faz. Não é isso? No direito penal, não é? Envolvendo a valoração no sentido de delito de uma conduta. Agora a gente vai começar a aprender como fazer para responder essa pergunta. Então vamos começar a teoria geral do delito. Em primeiro lugar, existe um caminho metodológico. E na medida que vocês vão aprender ele agora, vocês estão obrigados a segui-lo. Esse caminho não pode ser desvirtuado, vocês não podem pular etapas ou inverter etapas, sob pena de chegar a uma resposta injusta e tecnicamente incorreta. Ou seja, errar o método aqui é como esquecer a gase na barriga do paciente em medicina, é um erro grosseiro. Como é que a gente percorre esse caminho? Esse caminho é percorrido em degraus. O pressuposto para começar a subir esses degraus é o pressuposto que vocês já estudaram, ou seja, em primeiro lugar eu tenho que verificar se eu não tenho problemas, né, de lei penal no tempo e lei penal no espaço. Então, em primeiro lugar, eu tenho que eleger a norma que vai funcionar como parâmetro de valoração, parâmetro imediato de valoração. Essa é uma etapa preliminar, vocês já aprenderam a fazer, né? A eleger uma norma, dentre as muitas possíveis. Bom, eleita essa norma, vocês passam tecnicamente agora para a teoria geral do delito, também chamada de teoria da imputação. E vocês vão se perguntar, essa conduta que eu estou analisando é punível ou não é punível? Como é que eu respondo
a essa pergunta. Há uma ordem, há os degraus. Primeiro degrau, né? A partir do pressuposto, então, de uma norma de um lado e de uma conduta humana de outro, e percebam que esse pressuposto não é tão simples de uma conduta humana. A gente vai estudar juntos o que é uma conduta humana. É preciso aqui bobagem, a gente sabe o que é uma conduta. A gente vai ver alguns casos em que aparentemente a gente tem uma conduta e na verdade não tem. Mas a partir do pressuposto de uma conduta humana, o primeiro degrau que a gente vai subir é o degrau da tipicidade. Então a gente vai verificar se essa conduta é uma conduta típica. Como é que a gente faz isso, professora? A gente vai aprender elemento por elemento. E são mais ou menos complexos. Bom, subimos o primeiro degrau. Concluímos que a conduta é uma conduta típica. Depois eu vou contar para vocês o que significa uma conduta típica. O segundo degrau é analisar se essa conduta típica é também antijurídica. Depois eu explico para vocês como é que a gente analisa isso. Consegui concluir que a minha conduta típica é também antijurídica, agora eu vou para o último degrau, para verificar se ela é culpável. Eu analiso a culpabilidade do agente. Atenção, os degraus estão aí nesta ordem. Os elementos têm que existir concomitantemente e nesta ordem. O que quer dizer? Se eu estou subindo os degraus e vejo então que a minha conduta no primeiro degrau não é uma conduta típica, acabou a minha análise. Eu não preciso seguir analisando o que mais que ela é ou não é. Porque se ela já não é típica, ela não é relevante para o direito penal. Acabou, eu não estou falando de delito. Acabou aqui minha análise. Então vocês como juízes amanhã não tem que ficar estudando os 3 elementos para todas as condutas. Se eu excluir um dos elementos do delito, acabou, eu não sigo. Só que eu tenho que fazer esse processo nessa ordem, porque se eu começar a inverter a ordem, eu vou chegar a outro tipo de resultado, normalmente um resultado disfuncional. Bom, a gente vai começar a estudar os elementos pela tipicidade. E vocês vão ver que esses elementos envolvem alguma abstração e envolvem bastante filosofia. Não é um estudo técnico ou tecnicista e tem um pressuposto fundamental, que é o pressuposto teleológico. Ou seja, para determinar que uma conduta é delito, a gente vai ter que recorrer à função do direito penal e ao conteúdo material do delito. O que é um delito materialmente mesmo? Uma conduta ofensiva a um bem jurídico, não é isso? E a partir da função do direito penal de proteção de bens jurídicos, então a gente tem que ter um primeiro elemento para resolver, para entender bem, que é o conceito de bem jurídico. E é isso que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Vamos falar um pouquinho sobre o bem jurídico. Para falar sobre o bem jurídico, então, a gente está remontando a garantia material do princípio da legalidade. Ou seja, o princípio da legalidade, que a gente cansou de estudar, só nos garante como cidadãos se ele for mais do que um princípio formal. Ou seja, vocês se sentem garantidos quando eu digo que não há crime sem lei anterior que o defina? Não, professora, eu não me sinto garantida. Porque é só o Estado ficar formulando leis e aí tudo pode ser crime porque tem uma lei anterior. Então, nessa linha formal, o princípio da legalidade serve muito mais como fundamentação do poder de punir do que como limitação do poder de punir, sim ou não? Então, o fundamental do princípio da legalidade, para que ele realmente funcione como garantia de todos nós, é seu aspecto material. E no aspecto material do princípio da legalidade, a gente tem a necessidade de olhar para essa lei anterior. Então, não é qualquer lei anterior que vai definir o que é crime. É uma lei capaz de motivar. E uma lei penal só nos motiva quando ela tem uma dimensão de sentido. Quando ela deixa claro qual é seu objeto de proteção. De novo, se eu criar a lei penal, eu proibir penalmente usar camiseta durante as aulas, vocês vão começar a rir. Ninguém está motivado, professor. Por quê? Porque a gente não está entendendo a dimensão de sentido dessa norma. Não faz sentido para a gente. Por isso a gente não se motiva. Sim ou não? Dessa forma, vocês percebem que a legalidade constitui materialmente um grande desafio num Estado democrático e numa sociedade complexa. Ou seja,
A sociedade tem que se sentir motivada pelas normas. Cada vez mais isso é difícil. Cada vez mais a gente tem normas não claras. Normas que querem abarcar uma realidade complexa e que abarcam de forma só formal. E aí a gente não entende muito bem o que não pode fazer. Se a gente não está entendendo o que não pode fazer, a gente está falando de São Franciscanos, imagina os leigos então, aí entendem menos ainda o que não podem fazer. Muitas vezes as empresas hoje têm que contar com uma assessoria jurídica para explicar o teor das normas. Então, a esfera ambiental, o que pode e o que não pode, deixa eu explicar. Tem as normas aqui, mas não adianta ler, vou explicar para você. Na esfera financeira, na esfera tributária, porque as normas não conseguem motivar direito. Se a norma não motiva o direito, como é que eu posso condenar alguém que não foi capaz de entender o que era proibido? Percebem a dificuldade? Portanto, a dimensão material da norma, ou seja, o estabelecimento do seu objeto de proteção, é absolutamente fundamental no direito penal democrático. Se isso é assim, vocês conseguem entender já a figura do bem jurídico a partir de uma dupla função. A primeira função do bem jurídico qual é? É uma função extrasistêmica, o que a gente chama de uma função transcendente, uma função crítica. O bem jurídico olha desde cima do sistema, para baixo, para as normas, no sentido de filtro negativo. Ele vai dizer, essa norma pode, porque eu tenho claramente definido o objeto de proteção, e essa norma não pode. Então, quando a gente tentou criminalizar as práticas homossexuais, vocês usaram intuitivamente o filtro do bem jurídico numa visão extrasistêmica para dizer isso não é uma norma legítima, não pode. Então o bem jurídico vai dizer o que não pode de normas. Essa é uma dimensão, então, extrasistêmica, crítica ou político-criminal, que é fundamental. É só para isso que o bem jurídico serve? Não. O bem jurídico tem uma segunda função importante, que é uma função sistêmica ou intrasistêmica. Uma função interpretativa. Agora ele não está olhando para o sistema desde fora, mas eu estou usando o bem jurídico a partir de referenciais normativos legítimos. Então, a partir de uma norma, que é uma norma legítima, e olhando para um caso concreto, o bem jurídico vai funcionar como grande filtro de interpretação para conseguir resolver aquele caso. Lembram da festa? A gente acho que deu um exemplo da festa na São Francisco aqui. Então, vou voltar ao exemplo, mas eu vou fazer um exemplo não machista, um exemplo feminista. Meninas, já foram a festas da São Francisco? Que delícia, não é? Marcam um antes e um depois na vida de vocês. Não é isso? Um perigo, uma revolução. Meninas, estamos nós todas na festa da São Francisco, eis que aparece aquele deus grego na frente de vocês. 1,90 m, barriga tanquinho, olhos verdes, é o sonho de consumo de vocês. E está olhando para vocês. Vocês não perdem tempo, vão lá conversar com esse rapaz maravilhoso. Ele é muito receptivo, vocês ficam com ele e ficam no sentido sexual. Vocês mantêm relação sexual com ele. Não importa onde, deles. No dia seguinte, vocês chegam aqui a São Francisco e o colega ao lado de vocês fala para vocês: que coisa feia, abusando de menores. O quê? Aquele rapaz ali da festa era o meu primo, ele tem 13 anos. Estupradora. Mas ele estava na festa da São Francisco, como é que ele entrou na festa? Sabe aquele primo do RG falso? Sabe? Todo mundo já ouviu falar, né? Na utilização de RGs falsos para entrar em balada. Sempre os primos da gente fazem essas coisas, não fazem? Pois é, esse aí fez. Usou um RG falso. Como ele é grandão, ninguém percebeu. Nem vocês, né, meninas? Não importa. Importa que o artigo 217-A do Código Penal diz ser crime, e crime gravíssimo, manter relação sexual com menor de 14 anos. Que bonito, não? Suas estupradoras. Por que vocês estão rindo do meu exemplo? Porque o meu exemplo não é um exemplo machista. E vocês estão valorando a partir de uma visão machista. Porque se fosse o contrário, vocês vão levar a sério a discussão. Não é isso? Eu fiz de propósito, eu motivei a menina, a estupradora. O menino vocês estão entendendo como super-herói, não é isso? Machistas. Quer dizer, o que a gente faz com essa garota são franciscana? A gente condena ou absolve? Hã?
Vocês não são solidários, não? Elas estão sendo por o crime é gravíssimo. Já viram o tamanho da pena para o estupro de vulnerável? É enorme. Condena ou absolve? Ai, professora, estão pensando, tentando usar o método, teoria do delito, vai. Condena ou absolve? Absolve. Por que absolve? Qual o bem jurídico que foi colocado em risco ou ofendido? Percebam que intuitivamente, né, mesmo ainda sem entender da teoria do delito, porque a gente não aprendeu os elementos ainda, o conteúdo deles, vocês estão lançando mão do bem jurídico como um grande critério de interpretação para resolver o caso. Qual é a pergunta que vocês estão se fazendo? Quando eu pergunto a vocês, condena ou absolve? Vocês tecnicamente estão se perguntando, a conduta praticada ofendeu o objeto de proteção da norma? Ofendeu um bem jurídico? Porque que há uma coincidência absoluta entre a conduta e a descrição normativa, no sentido positivista ou formal. Né? A colega de vocês realizou exatamente aquilo que a norma proíbe. Ela manteve relação sexual com menor de 14 anos, não é isso? Mas vocês estão usando algo a mais do que a simples leitura da norma. Vocês estão usando um filtro normativo, pois não? Professora, no direito civil, quando você tem até onde eu estive, quando você tem um absolutamente incapaz, não se considera nem vontade. Por que no direito penal, admitindo que o direito é um sistema, você admitiria a vontade daquele que a norma... Que legal essa pergunta. Como incapaz. Entenderam a pergunta dele? O direito privado é diferente, né? Trabalhando com absolutamente incapaz, ele não quer nem saber da vontade do incapaz. Por que o direito penal tem que querer saber disso? Lembra dos círculos no começo das nossas aulas? Quer dizer, o direito penal não pode negar o sentido de controle social dos outros instrumentos de controle. Então, é claro que uma conduta que seja permitida pelo direito privado não pode ser criminalizada pelo direito penal. Senão ele perde a relação de coerência com o sistema de controle social. E o contrário? Pode? Ou seja, o direito penal pode ser mais restritivo do que o direito privado? A resposta é sim, porque ele é a última ratio, pelo princípio da intervenção penal mínima. É dizer, então eu não estou falando mais de capacidade civil, no sentido de capacidade para o mundo negocial. Eu estou falando de um ser humano e da sua autonomia como ser humano. Então eu estou trabalhando com o conceito de dignidade humana. E é dizer, bom, o que essa norma penal, o 217A, protege? A gente já mencionou isso quando estudou dignidade. A gente dizia, protege a dignidade sexual? Não. Porque o estupro aqui é de vulnerável. A gente não está falando que houve um dissenso ou uma violência. A gente está falando que não precisa nem olhar para a vontade do menor de 14 anos para considerar que é crime. O que o direito penal está protegendo? Não a dignidade, mas a integridade sexual daqueles indivíduos que ainda não têm maturidade suficiente para se autodeterminar na esfera sexual. Não há nenhuma dúvida que uma criança de 5 anos, mesmo que consinta com o sexo, não sabe o que está fazendo. Não é isso? E o nosso meninão de 13 anos? A gente tem que proteger uma integridade sexual nesse caso? A resposta é não. Aqui parece, e eu dei um caso bem contextualizado para vocês, dentro da bolha de sociedade de vocês, para deixar claro que a gente está falando, nesse caso específico, de dignidade sexual. O que ele fez? Ele se autodeterminou sexualmente. Ele tinha essa capacidade nesse caso concreto? Sim. Então tem bem jurídico para proteger aqui? Não, eu não estou falando da norma no sentido abstrato, porque essa norma é legítima. O jeito que ela é posta para proteger pessoas vulneráveis. O que a gente está trabalhando não é com a norma abstratamente, a gente está trabalhando com a aplicação concreta dessa norma, um caso específico. E a gente está falando, nesse caso específico, é cabível lançar mão dessa norma? E a resposta que vocês estão me dando de forma acertada é não. Porque não tem bem jurídico para proteger aqui, nesse caso. Então vocês, como juízes, vão chegar a que conclusão? Vocês vão absolver a nossa ré. Lançando mão de que instituto? Do bem jurídico. Pois não. Ficou um questionamento para mim. Se o menino se arrependesse,
achasse que foi convencido de forma ilegítima que ela abusou dele. Porque se fosse uma menina, pelo senso comum todo mundo ficaria ofendido, segundo a mesma lógica que a senhora falou. Então, nesse caso... Pois é, a gente não pode diferenciar os dois casos a partir de uma concepção machista. O que você, aplicador da norma, vai ter que avaliar no caso concreto? Se trata de dignidade sexual ou de um caso de integridade sexual a ser mantida. Como é que se avalia isso? Trabalhando com a figura da vítima, ou da pretensa vítima. Não é? Quer dizer, olhando mesmo, vendo qual é o contexto, qual é o nível de maturidade, de informação. Né? O que quer dizer, nem sempre, não é, que alguém de 12, 13 anos mantiver uma relação sexual, nem sempre ele vai ter maturidade suficiente. Então, vou ter que olhar caso a caso. O exemplo que eu dei a vocês é um exemplo, enfim, que foi bastante sintomático, bastante específico, para a gente chegar a uma conclusão específica. Mas nem sempre a gente vai chegar nessa conclusão. O fato é, eu vou ter que valorar caso a caso. Mas qual vai ser o pano de fundo da valoração? O bem jurídico. Não é? Se ele foi ofendido ou não. E por que eu dei esse caso de forma exemplificativa para vocês? Para vocês entenderem a função sistemática do bem jurídico. A função de interpretação, ou seja, o bem jurídico olhando dentro do sistema já, não é? Trabalhando com uma norma e com a aplicação dessa norma a um caso concreto. E essa é uma função muito relevante que vai me permitir resolver todos os casos. Não é? Eu só posso resolver os casos se eu entender qual é o bem jurídico protegido e trabalhar com essa análise de ofensa ou não ao bem jurídico. O bem jurídico tem ainda uma terceira função, que não é tão importante para a gente agora, que é uma função de ordenação classificatória, né, de agrupamento de delitos. Isso tem a ver com a necessidade de uma proporcionalidade. Assim, por exemplo, no Código, vocês têm lá os crimes contra a vida, um agrupamento de crimes. Não é? Os crimes contra o patrimônio, um agrupamento de crimes. Os crimes contra a integridade física, um agrupamento de crimes. Por que é importante esse agrupamento dos crimes? Para trabalhar com o juízo de proporcionalidade. Ou seja, um crime contra o patrimônio, em tese, não pode ter uma pena maior do que o crime contra a vida. Então, essa é uma função classificatória do bem jurídico que para a gente é menor aqui no nosso estudo. Importam essas duas primeiras funções, ou importam mais essas duas primeiras funções. E a gente vai trabalhar muito com a primeira função, extrasistêmica, não é? Com a função crítica do bem jurídico, político criminal do bem jurídico. Por quê? Porque agora ele funciona como um limite negativo ao poder de punir. Quer dizer, aqui você não pode ir, aqui você não pode punir. Então, essa é a grande importância do bem jurídico, funcionar como um grande filtro negativo, um freio para a intervenção penal do Estado. Bom, como se desenvolve o conceito de bem jurídico? A gente viu que no antigo regime, o crime significava uma maldade, a materialização de uma maldade do agente, né? O delito tinha uma concepção metafísica. Quer dizer, delito simplesmente era a materialização de um caráter ruim, de uma personalidade degradada do agente. A partir do iluminismo e da influência do contrato social, da base da teoria de contrato social, o delito começa a ser associado necessariamente com uma ideia de danosidade social. E aí surgem expressões que eu tinha transcrito para vocês, dos autores especificamente, expressões como dano, dano social, depois lesão a direito, depois bem e bem jurídico. Né? Então, desde a obra de Beccaria, vocês já têm lá expressões como dano. Né? O Romer também falou, delito só pode ser uma conduta que implique um dano à sociedade. Né? Depois, no começo do século XIX, né, surge um autor, o Feuerbach, um autor alemão, que vai dizer o delito significa, com base no contrato social, a ofensa de um direito de outrem. Então, materialmente, o delito constitui a ofensa do direito de alguém. Tá boa essa afirmação do Feuerbach? Alguns anos depois dele, em 1834, um outro alemão, o Birbaum, vai dizer criticamente, na verdade, os delitos não constituem ofensa de direitos subjetivos, porque os direitos subjetivos persistem.
Então, vocês não estão vendo, mas a Carol trouxe uma Mont Blanc hoje de 30 mil reais, aquela edição especial, sabe, de colecionador, eu tô achando lindo. E eu furto a Mont Blanc da Carolina. O que eu fiz? Eu lesionei o direito de propriedade da Carolina? Ela persiste com esse direito, tanto é assim que ela pode me demandar judicialmente no âmbito do direito privado e eu vou ser obrigada a devolver a Mont Blanc para ela. O que eu estou ofendendo, segundo o Birbaum? Ele fala, não é um direito, mas é um bem, o patrimônio. Essa visão desse autor é uma visão interessante, porque a gente está falando do século XIX, né, em meados do século XIX, no momento em que começou a se exigir uma mais intensa intervenção no direito penal. Por quê? Porque a sociedade se desenvolvia, né, se tornava mais complexa, com mais problemas. Então se passou a exigir mais do direito penal. E o problema do direito subjetivo é que ele limita muito a intervenção do direito penal, porque ele não permite uma proteção a instituições, uma proteção institucional. E a ideia de bem desmaterializa, desvincula essa coisa do direito subjetivo. E aí começa a permitir a proteção a instituições. Então se diz que o bem jurídico, quando nasce, né, ele nasce, na verdade, como um bem antes de ser bem jurídico, ele nasce muito mais nessa linha expansiva da intervenção penal do que uma linha restritiva. Né? Falar em direitos subjetivos é muito mais restritivo do que falar em bem. O que é um bem? O Birbaum não explica. Ele não traz um conceito disso. E aí a gente está diante de um problema, né, que vai ser assumido por outros autores depois. Bom, se a gente não explicar o que seja um bem ou um bem jurídico, como é que a gente vai limitar o poder de punir do Estado? Isso no positivismo foi muito mal explicado, porque o positivismo adota aquela linha não crítica. Né? Então, de um lado, a gente tem positivistas jurídicos que dizem bem jurídico é aquilo que a lei determina que é. Ponto. É um elemento da norma. Ponto. Né? O Bindium, um positivista, dizia isso. O Franz von Liszt, que era um positivista diferente, numa linha sociológica, naturalista, e era discípulo do Jhering, dizia, não. Os bens jurídicos só são jurídicos porque o legislador reconhece da sociedade alguns bens e transcreve isso numa norma. Então, o legislador não cria bens jurídicos, ele reconhece. Reconhece o Liszt fala das necessidades sociais. Mas ele não questiona essas necessidades sociais. E nem como é que a gente, dentro da sociedade, vai eleger quais são as necessidades sociais. Isso tampouco acontece no neocantismo, muito menos no nacionalsocialismo alemão. Aí o bem jurídico desaparece. Não tem sentido o bem jurídico na Alemanha nazista. Tem sentido a fidelidade à comunidade do povo. O bem jurídico é o de menos. No finalismo com o Welzel, ele também fica pouco aproveitado, não é? Porque o Welzel trabalha com valores éticos sociais e ele volta em meados já do século XX a ser discutido. Resumindo, hoje os autores identificam o bem jurídico como interesses sociais fundamentais. Da onde eles vêm esses interesses sociais fundamentais? Onde é a fonte dos bens jurídicos? Vocês respondem pesquisas de opinião? Já responderam uma pesquisa de opinião assim? Na casa de vocês, assim, identifica aqui para mim quadradinho. O que você acha que daqui pode ser bem jurídico? De onde vêm esses bens jurídicos? Como é que eu identifico isso? Lembra que a gente tem um fator complicador de um Estado democrático, que é o pluralismo político. Se eu tenho uma sociedade tão rica em interesses muitas vezes antagônicos, como é que eu defino que seja um interesse social fundamental? De onde isso vem? Muitos autores, inclusive brasileiros, falam, vem da Constituição. Então a grande fonte dos bens jurídicos, desses interesses sociais fundamentais, é a própria Constituição, sim ou não? Esse não é um problema, não? Fala que os bens jurídicos vêm da Constituição? Qual a diferença disso e do positivismo? Isso é um neopositivismo, né? Porque eu estou falando dos bens jurídicos vêm da lei. Não, professora, mas aqui é uma lei fundamental, é uma lei diferente. A Constituição representa um mínimo consenso da sociedade. Então é claro que aquilo que está nela pode ser considerado bem jurídico. É verdade isso? Não.
Até porque a nossa Constituição é prolixa e ela tem funções muito diferentes das funções do direito penal. Se até nome de colégio do Rio de Janeiro está na Constituição, né? Quer dizer, eu poderia criar o crime, alterar o nome do colégio Pedro II. Lá no Rio de Janeiro, eu poderia criar esse crime, já que o nome da escola está previsto lá na Constituição. Isso é um bem jurídico, o nome da escola? Eu poderia criminalizar quem resolver mudar esse nome para Colégio Cinderela? Posso criminalizar essa conduta? Isso está previsto na Constituição. Dizer, peraí, professora, a Constituição é muito prolixa, não é? Ela regula muita coisa. Então, parece que assumir que a fonte dos bens jurídicos seja simplesmente a Constituição é assumir que qualquer coisa pode ser bem jurídico. E aí eu não estou limitando o poder do Estado. Aliás, por conta desse raciocínio neopositivista, a gente tem pouquíssima discussão que chega ao Supremo Tribunal Federal questionando a legitimidade de normas penais. Eu aposto um sorvete com vocês que vocês não vão achar na jurisprudência recente do Supremo discussões sobre normas que não têm bem jurídico. Porque sempre, se eu recorrer à Constituição, e aquele texto longo da Constituição, sempre vai, essa norma aqui, ela se liga em última análise, é isso aqui, ó, que está na Constituição. Porque tudo está na Constituição. Então eu não consigo questionar norma nenhuma. E aí é um problema, né? Se eu não consigo questionar norma nenhuma, então eu tenho um poder sem freios em matéria penal. E isto não pode. Há autores que adotam uma visão sociológica, e eu concordo com essa visão, na verdade é uma visão híbrida. E eu concordo com essa visão. Quer dizer, interesses sociais fundamentais têm que ser encontrados aonde? Na sociedade. Na realidade. Professora, mas a nossa realidade é plural. Ora, se a nossa realidade é plural, a partir dos interesses encontrados na sociedade, eu aplico um filtro constitucional. Eu vou dizer, bom, esse interesse, aparentemente o interesse fundamental da sociedade, é previsto pela Constituição como fundamental? Se for, pode ser bem jurídico. Se não for, não. A sociedade quer muitas coisas, sim ou não? Por exemplo, boa parte das sociedades prega a pena de morte. Hoje. Isso é possível? Quer dizer, a Constituição diz que não. Então não é. Não é? Ou muitos membros da nossa sociedade pregam uma visão contrária à homossexualidade. Quer dizer, bom, então, uma orientação sexual, uma orientação heterossexual é um bem jurídico a ser protegido? A Constituição diz não. Mas percebam que, bom, professor, então a gente está usando a Constituição de alguma forma? Sim, mas como segundo filtro, como filtro negativo. Primeiro eu tenho que olhar na realidade social. E a partir da realidade social eu aplico um filtro constitucional para entender o que pode ser bem jurídico ou não. Bom, professora, tá bom. Então, eu sei o que é um bem jurídico, eu sei de onde ele vem, mas e os bens jurídicos coletivos? Porque existem bens jurídicos individuais, relacionados a uma pessoa individualmente, como a vida, a liberdade, a integridade física e o patrimônio. E existem bens jurídicos que não são individuais, né? Exemplo fundamental, o meio ambiente. Pergunta. A utilização da Constituição de forma negativa ao bem jurídico visto pela sociedade não seria antidemocrático do ponto de vista da sociedade? Por quê? Porque você não é uma opinião hegemônica da sociedade, mas ainda assim ela está sendo colocada na Constituição. Veja, a Constituição como norma fundamental no sentido material, como mínimo consenso, né, não tem que abarcar todos os valores antagônicos. Né? Ela vai abarcar um mínimo de consenso possível. E ela vai dizer aquilo que ela não tolera, né, a partir desse mínimo consenso. Por exemplo, se eu trabalho com a figura da liberdade de crença, né, esse é um fator limitante de uma série de supostos interesses sociais. Nesse sentido, ela não vai ser antidemocrática, ela vai garantir uma democracia. Quer dizer, mas nem tudo que está na Constituição é fundamental sob o ponto de vista do direito penal. Lembra que em uma das primeiras aulas a gente trabalhou com a diferença entre direito penal e direito constitucional, não é? Dizendo que a relação entre direito penal e Constituição é uma relação de coerência, mas não de reflexo total. Né? O direito penal não é simplesmente um braço do direito
constitucional, porque a gente não pode colocar tudo que está dentro da Constituição para dentro do direito penal. Né? Porque isso, além de ser um neopositivismo, é alargar muito a proteção penal para fora das suas funções. Não sei se ficou claro. Pois não. Então, tudo que passar por esses dois filtros é necessariamente bem jurídico? Pode ser considerado um bem jurídico. Agora, a gente tem que trabalhar com essa vertente coletiva, que é um outro filtro importante, e depois a gente vai ver que, estando diante de um bem jurídico, se isso então serve, né, como único critério para limitar o poder de punir do Estado, ou eu tenho que juntar a isso outros requisitos. Na aula que vem a gente continua daí, né, definindo o conceito, trabalhando com outros requisitos e começando o estudo da tipicidade.